Meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto anterior. Nós começamos na aula passada a falar sobre magnetismo e eletromagnetismo. Nós vimos os principais conceitos de magnetismo, né? Nós vimos o que é um ímã, né? Um ímã ele pode ser do tipo natural, aquele que a gente encontra livremente em algumas regiões do mundo. Hoje é meio raro encontrar isso, mas essas pedras que são encontradas na natureza são chamadas de ímãs naturais. E nós temos também os ímãs artificiais, ímãs que são produzidos nas indústrias. Esses ímãs eles podem ser temporários, que o efeito do magnetismo dura um pouco tempo, ou permanente, aqueles ímãs que a gente produz e o magnetismo dele fica para sempre, né? Nós vimos que os ímãs eles são constituídos, os materiais são constituídos de domínios. O que são domínios? São micro-regiões que tem ao longo de todo o material, e essas micro-regiões elas têm um magnetismo específico, né? Cada micro-região dessa tem uma resultante magnética, mas cada resultante dessa tem uma direção diferente. Consequentemente, na hora que há uma soma de todas essas forças magnéticas internas no material, a resultante dá zero. Por isso que um material comum, uma peça de ferro comum, por exemplo, não apresenta magnetismo. E nós vimos também que se a gente aplicar um campo magnético intenso nesse material, estes domínios eles podem ser orientados, eles vão alinhar, eles vão seguir o campo magnético mais forte que foi aplicado sobre eles, né? E aí, esses domínios estando orientados, aquelas forças magnéticas resultantes dentro de cada domínio, elas vão gerar elas vão ter um valor elevado e, consequentemente, o material passará a apresentar propriedades magnéticas, né? Então, esse é o efeito, é por isso que se dá o magnetismo. Nós vimos também que um ímã ele é constituído de polos. Os polos do ímã são aquelas regiões dele onde os efeitos magnéticos são mais intensos, né? Onde a gente pode observar um campo magnético mais intenso. Nós vimos também o conceito de campo magnético, e campo magnético é toda a região nas proximidades de um ímã onde os efeitos desse ímã podem ser sentidos. Por exemplo, ele pode repelir uma partícula ou atrair uma partícula. E se isso acontece, se há algum tipo de força atuando em um objeto magnético nas proximidades, a gente diz que esse local onde encontra-se essa partícula pertence ao campo magnético do ímã. Nós vimos também que o campo magnético ele é constituído de linhas, essas linhas chamadas linhas de fluxo magnético, que são linhas imaginárias, que seria como se fosse como se a gente pudesse soltar um polo norte individual. A gente sabe que não podemos separar o polo norte do polo sul, mas hipoteticamente, se a gente pudesse isolar um polo norte e soltasse o polo norte, ele ia fazer uma trajetória no campo magnético. Essa trajetória hipotética que esse polo norte faria é representado para nós como linhas de campo magnético. E nós vimos também que as linhas de campo magnético elas podem ser quantificadas, e a forma que a gente consegue quantificar a linha de magnética é através de um conceito chamado de fluxo magnético, que a gente representa pela letra φ. E o fluxo magnético é dado em Weber, onde um Weber vale 10 elevado a 8 linhas, né? E vimos por último também que nós temos uma unidade chamada de densidade do campo magnético, também conhecido como indução magnética, que é a razão, a divisão entre a quantidade de linhas que atravessa uma determinada área, dividido pela própria área. Então nós temos aqui uma área, atravessa ali tantos Tesla, né? Atravessa ali tantos Weber,
você pega essa quantidade de linhas que atravessou essa área, divide pela área em metro quadrado, a resultante disso é Weber por metro quadrado. O Weber por metro quadrado é uma unidade que a gente chama de Tesla, beleza? Bom, então esse aí foi um resumo rápido do que nós vimos no vídeo anterior. Nesse vídeo agora nós vamos continuar esse assunto, nós vamos entender um pouco mais sobre magnetismo e eletromagnetismo. Então, bora lá. Bom, nós vimos também, né, que no vídeo anterior, nós vimos que quando a gente passa corrente num condutor, o movimento dos elétrons gera campo magnético, né? Até mostrei para vocês lá a regra da mão direita. A gente aponta o polegar no sentido da corrente e os dedos aqui indicam para nós o sentido do campo magnético. Então, quando a gente passa corrente num condutor, em torno desse condutor é produzido um campo magnético. Se nós quisermos intensificar o campo magnético, a gente pode pegar um fio, ao invés do fio estar todo esticado aqui, nós podemos pegar esse mesmo fio esticado e enrolar ele aqui em torno de um núcleo, tá certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue intensificar o campo magnético. Esse tipo de equipamento que eu produzo, então veja aqui, ó, eu peguei um fio e enrolei ele em cima de um núcleo aqui. Esse núcleo, ele pode ser de material magnético, uma barra de ferro, por exemplo, ou pode ser um material não magnético, como um pedaço de madeira, não importa, é um núcleo, né? Então, se eu pegar um fio e enrolar ele aqui, eu vou ter uma intensificação do campo magnético. Quando eu faço isso, eu pego um condutor e dou várias voltas aqui ao longo de um núcleo, cada voltinha dessa aqui, ó, nós chamamos de espira. Então, quando nós temos um material com várias espiras, nós acabamos de criar um equipamento chamado de eletroímã ou solenoide. É a mesma coisa você falar eletroímã ou solenoide. Também conhecido como bobina, né? Muito comum na nossa área a gente ouvir esse termo bobina, né? Para a gente determinar o campo magnético, veja só como é que a gente faz. É a mesma regra da mão direita, só que um pouquinho modificada. Então veja aqui. Aqui nós temos a fonte de energia, a corrente circulando através dessas espiras. Para a gente determinar a extremidade dessa bobina, a extremidade desse solenoide, que é o norte ou que é o sul, basta a gente aplicar a regra da mão direita da seguinte forma. Os dedos aqui agora vão indicar para nós o sentido da corrente. Então imagina, aqui está meu núcleo do meu material, tá? As bobinas, as espiras estão aqui formando uma bobina. Vamos supor que a corrente está entrando aqui e fazendo esse movimento aqui nesse solenoide. Então eu pego meus dedos aqui no mesmo sentido do movimento, no mesmo sentido da corrente, e aí o meu polegar aqui vai indicar o sentido do campo magnético. Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, veja só, se você colocar a mão aqui no sentido da corrente, você vai observar que o seu polegar vai ficar apontando para cá. Isso diz para nós que o campo magnético no interior do solenoide tem esse sentido aqui que eu estou mostrando, da direita para a esquerda. E se ele tem esse sentido dentro do solenoide, do lado de fora, ele tem o sentido da esquerda para a direita. Nós vimos no vídeo anterior que foi convencionado que as linhas de campo magnético elas sempre saem do polo norte em direção ao polo sul. Então, se nós injetarmos uma corrente e essa corrente produzir um fluxo magnético, produzir linhas de campo magnético saindo dessa extremidade aqui em direção ao sul, nós podemos falar que essa extremidade aqui agora é o chamado polo norte e, logicamente, a outra extremidade vai ser o polo sul. Então, esse eletroímã que nós criamos aqui, esse solenoide que nós criamos aqui, ele tem exatamente os mesmos características de que se fosse uma
um ímã artificial comum desse que tem no alto-falante. E repele, atrai, é o mesmo comportamento que fosse um ímã comum, tá certo? É um ímã elétrico. Aqui nós temos algumas fotografias das solenoides. Essas solenoides, elas são muito utilizadas, né? Por exemplo, coisa simples, todo mundo já deve ter pressionado um botão para abrir uma fechadura elétrica, um portão na hora que chega no prédio, o portão da casa tem aquela fechadura elétrica. O que faz aquela fechadura abrir e fechar é um solenoide, né? O que faz um contator, que vocês irão trabalhar muito ainda quando voltarem às aulas práticas, o que faz um contator funcionar é um solenoide que tem ali. Então, o formato de um solenoide real é este aqui, né? A gente pode ver aqui, é um solenoide que a gente chama de toroidal, né? Ele tem uma forma de toroide, tem uma forma circular, né? Então, você vê que o núcleo está aqui dentro, né? Isso aqui é o núcleo, e em volta do núcleo nós vamos colocar aqui várias espiras, formando então um solenoide. O que acontece aqui? Ó? Dentro desse solenoide haverá uma intensificação do campo magnético, beleza? Bom, continuando os conceitos, o que nós chamamos de força magnetomotriz? Força magnetomotriz, o conceito é similar ao conceito de força eletromotriz. Lá nos circuitos elétricos, o que é força eletromotriz? É uma tensão, é uma fonte de energia elétrica. A força magnetomotriz é uma fonte de energia magnética. E como é que a gente calcula a força magnetomotriz? Simplesmente multiplicando o número de espiras. Então eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 500 espiras, 500 voltas que o fio deu aqui. O número de voltas do fio multiplicado pela corrente que eu passo nesses fios, esse produto é o que nós chamamos de força magnetomotriz. E qual é a unidade de força magnetomotriz? Ó, I é corrente, ampere. Número de espiras não tem unidade, né? É adimensional. Então a gente chama de espiras mesmo. Então a força magnetomotriz, nós damos para ela a unidade de ampere-espira. Ampere-espira. Beleza? Depois nós temos um conceito de força magnetizante, ou também conhecido como intensidade do campo magnético. O que é a força magnetizante que a gente representa pela letra H? A força magnetizante é a força magnetomotriz dividido pelo comprimento do fio que eu utilizei para fazer o meu solenoide. Então, por exemplo, se eu pegar esse fio aqui, ó, esse solenoide, e desmanchar ele aqui e medir quantos metros que deu de fio aqui que foi enrolado, eu vou ter a minha metragem aqui para eu fazer essa conta. Esse dividido por L aqui. A força magnetomotriz, nós já vimos que ela é número de espira vezes a corrente. Então, a força magnetizante ou intensidade de campo magnético representa para nós a divisão da força magnetomotriz pelo comprimento, ou seja, ampere-espira por metro, que é a unidade de força magnetizante. O que é essa força magnetizante ou intensidade do campo magnético indica para a gente na realidade? Ela indica a intensidade, como o próprio nome está falando, a intensidade do campo. Você imagina o seguinte, se você tiver um núcleo desse tamanho aqui, se você pegar uns fios, enrolar eles aqui bem distante, ou de outra forma ainda, imagina você ter um fio aqui, ó, esticado, né? Ao longo desse fio, você vai ter campo magnético. Agora você imagina que você pega esse fio e traz ele todo aqui, embola ele todo, fica tudo aqui concentrado, esse monte de fio aqui. O que vai acontecer com o campo magnético aqui nessas proximidades? Fica muito mais intenso do que ele estar todo diluído ao longo do fio. Então, essa unidade chamada intensidade do campo magnético é uma unidade, é uma grandeza que indica justamente isso para nós, o quanto concentrado está o campo magnético. Veja aqui, ó, quanto maior o comprimento,
Quanto maior é o L aqui no denominador, menor a intensidade, né? Quanto maior eu vou esticando, a intensidade do campo magnético vai diminuindo. E o contrário, na hora que eu vou chegando, pegando o meu fio e embolando ele aqui, a intensidade do campo magnético ela vai aumentando. Por isso que chama intensidade do campo magnético, que a gente representa pela letra H. Beleza? E nós temos também uma outra unidade chamada de relutância e permeabilidade. O que é a relutância? A relutância é um efeito parecido com a resistência lá no circuito elétrico. O que é resistência no circuito elétrico? Resistência é uma grandeza que gera oposição, que gera dificuldade à passagem da corrente elétrica. O que é relutância aqui no circuito magnético? É uma grandeza que gera dificuldade para o estabelecimento, para o aparecimento do campo magnético, tá certo? Ou seja, da mesma forma que lá no circuito elétrico nós temos o cobre, que é um bom condutor, nós temos o ferro, que é um condutor, mas não é um bom condutor, né? Quanto melhor é o condutor, menos resistência ele tem, portanto, menos oposição ele oferece à passagem da corrente, né? Aqui no magnetismo a mesma coisa, dependendo do tipo de ferro que eu coloco para fazer o núcleo, dependendo do tipo de material que eu coloco para fazer o núcleo, o ferro ou algumas ligas modificadas do ferro ou outros materiais que não sejam ferro, tudo isso vai influenciar no aparecimento do fluxo magnético, no aparecimento do campo magnético. Se eu coloco um material de melhor qualidade magneticamente falando, o campo magnético ali ele vai aparecer com mais facilidade, né? Então a grandeza que mostra isso para nós é isso aqui, a chamada relutância. E o que é a permeabilidade? A permeabilidade é um conceito parecido com a resistividade lá do circuito elétrico, porém ao contrário. A resistividade lá no circuito elétrico, ela é a resistência específica de um material, ou seja, aquela resistência que o material já nasce com ela, não é uma constante. Aqui nós temos o conceito de permeabilidade, veja a palavra, permeabilidade permite. Lá nós tínhamos a resistividade resiste. Então a permeabilidade aqui é um número que nasce com o material, vamos falar assim, uma característica do material que informa para a gente o quanto bom ele é para ajudar o campo magnético a aparecer, certo? É um efeito parecido com a resistividade, porém ao contrário, raciocínio contrário. Enquanto resistividade remete à resistência, à oposição, a permeabilidade remete a permitir, né? É justamente o contrário. Então, o que vocês estão vendo, gente? Que existe uma relação muito próxima de circuitos elétricos com circuitos magnéticos. Veja que nós estamos falando aqui de relutância, resistência, permeabilidade, resistividade, força magnetomotriz, força eletromotriz. E de fato é assim mesmo que acontece, né? Não só nesse caso, onde há uma equivalência muito próxima de magnetismo com eletricidade, mas em diversos sistemas que existem na natureza, eles têm um comportamento muito parecido mesmo, né? Vocês se lembram quando nós estávamos dando capacitores, eu mostrei para vocês uma forma de entender o capacitor fazendo alguns similares de hidráulicos com água, né? Caixa d'água e tal. Por quê? Porque os sistemas na natureza, por mais diferentes que eles sejam, eles são muito parecidos, a forma que eles funcionam, né? Então, aproveitando isso, nós podemos estabelecer um paralelo, uma relação entre eletromagnetismo e eletricidade, certo? Inclusive, como o eletromagnetismo ele é uma disciplina que um pouco mais difícil de você entender, porque exige muito raciocínio espacial, né? Você tem que ficar imaginando uma linha de campo magnético, você tem que imaginar o que é um fluxo magnético.
Já na eletricidade não, né? Corrente elétrica é uma coisa que você pega ali um instrumento, coloca ali e mede na hora. Você liga uma lâmpada, você vê que ela vai acender. Então são coisas que a gente visualiza mais rápido a questão da eletricidade. E no magnetismo não, exige um pouco de imaginação, um pouco de visão espacial. Então, como nós temos essa certa dificuldade em estudar magnetismo e eletromagnetismo, nós sempre fazemos um paralelo ao circuito elétrico. Inclusive, existe, muito famoso no magnetismo, a chamada lei de Ohm do magnetismo. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é aquela tradicional que a gente conhece lá, que a gente sabe que resistência é tensão sobre corrente. O que seria a lei de Ohm do magnetismo? Seria relutância é igual a força magnetomotriz dividido pelo fluxo. Força magnetomotriz dividido pelo fluxo. Então veja aqui, eu vou escrever aqui. A relutância geralmente, pessoal, para diferenciar de resistência, a gente coloca uma barrinha do lado aqui, ó, só para indicar que é relutância. Relutância então vai ser a força magnetomotriz dividido pelo fluxo. Ou seja, se eu pegar a força magnetomotriz, o que é força magnetomotriz? É ampere expira, né? Ampere vezes expira, é N vezes I, dividido pelo fluxo, que é em Weber, né? Então, a unidade de relutância é ampere expira por Weber, né? Da mesma forma que nós tínhamos lá no circuito elétrico, aquela expressão que era assim, ó, resistência é igual a ρ L sobre A. Não é assim que a gente calculava a resistência de um resistor quando a gente conhecia as dimensões dele? Aqui existe uma fórmula paralela, né? Existe uma forma paralela para a gente calcular a relutância de um material. O que é a relutância de um material? A relutância de um material vai ser o seguinte, L sobre A. Olha aqui, ó. Até aqui igual, né? A resistência era L sobre A. Relutância L sobre A também. Só que aqui, ó, na resistência, ele multiplicava por ρ, que é a resistividade. Como no nosso caso aqui nós estamos falando de permeabilidade, permeabilidade dá a ideia do inverso. Então, ao invés de eu colocar aqui, multiplicar aqui pela permeabilidade, eu vou dividir por ela. A permeabilidade nós chamamos de μ. Então, a relutância de um material, quando a gente conhece as dimensões físicas do solenoide, basta a gente dividir o comprimento dos fios que é feito esse solenoide pela permeabilidade do material que é feito o núcleo, dividido pela área, a área do toroide, a área do núcleo, né? Fazendo assim, a gente consegue calcular também a relutância de um determinado material, beleza? Então, eu posso calcular a relutância de um material, lembrando, o que é relutância? Relutância é parecido com resistência. Resistência é a oposição à passagem da corrente. O que é relutância? É a resistência ao aparecimento do campo magnético, né? Então, para calcular a relutância, eu posso fazer a divisão entre a força magnetomotriz, ampere expira, dividir pelo fluxo produzido por aquele solenoide, Weber. Ou, se eu conheço as dimensões físicas do meu material, basta eu pegar o comprimento dos fios que é feito o solenoide e dividir pela permeabilidade do material multiplicado pela área. E a permeabilidade do material? A permeabilidade do material, esse μ aqui, ele é o cálculo de μ0 vezes μr. Igualzinho lá no circuito elétrico. Lembra lá no circuito elétrico?
que era a resistividade do material? Era aquela propriedade que era, vamos dizer assim, um DNA do material. Aqui é a mesma coisa. Essa permeabilidade que a gente entra aqui na fórmula é essa permeabilidade aqui. Essa permeabilidade ela é calculada multiplicando a permeabilidade do vácuo, μ0, certo? μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7, certo? Isso é uma constante que vale 4π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela permeabilidade relativa daquele material, que é um valor que é tabelado para algumas situações. Nós vamos entender isso melhor nos próximos vídeos aqui. Para os materiais magnéticos, existe uma curva muito famosa chamada curva BH. O que é essa curva BH? Uma curva BH sempre que a gente está trabalhando com circuito magnético, a gente sempre necessita entender como é que funciona essa curva BH. Essa curva aqui, ó, B é a densidade do campo magnético, H é a intensidade do campo magnético, tá certo? Então essa curva BH, ela pode ser, para os materiais magnéticos, ela tem um jeitão assim. Para materiais que não são magnéticos, ela geralmente é uma reta, né? Veja só, vamos imaginar aqui essa reta. Vamos pegar primeiro essa reta aqui. Essa reta é uma equação de primeiro grau, né? Passa pela origem, BH. Se ela é uma equação do primeiro grau, eu posso escrever aqui que o meu B é μ vezes H, certo? Ou seja, a densidade do campo magnético ela pode ser calculada pelo produto da permeabilidade do material multiplicado pela intensidade. Isso é uma equação do primeiro grau. Igual nós temos aqui, né? O B seria o nosso Y, o μ seria a nossa constante K, né? E o H seria o nosso X. Então, isso é uma equação do primeiro grau. Essa equação aqui gera para nós essas curvas chamadas de curva BH. Essa curva BH ela é muito importante quando a gente está projetando equipamentos elétricos, né? Porque é através dessa curva BH aqui, quando você vai comprar uma chapa para fazer um núcleo de um transformador, de um motor, de um gerador, de qualquer equipamento que usa magnetismo no seu funcionamento, você recebe do fabricante essa curva BH. Através da curva BH, você consegue extrair dela os pontos que você precisa para fazer seus cálculos, para gerar os transformadores, por exemplo, com aquelas características que você deseja. Essa curva BH aqui nós vamos explorar ela bastante, uma curva muito interessante, muito importante. É importante dizer o seguinte, que para materiais não magnéticos é uma reta, e para materiais magnéticos é uma curva, e essa curva ela é exponencial. Você veja só que ela sobe rapidamente aqui no início, e à medida que o H vai aumentando muito, a intensidade vai aumentando muito, vai ocorrer aqui que o B, a densidade, não vai aumentar proporcionalmente, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais dessa curva BH. Nesse momento é mais para apresentar para vocês que existe essa curva, e essa curva é muito importante para nosso estudo aqui, né? No próximo vídeo eu vou partir desse ponto para dar continuidade e vocês entenderem bem o conceito disso aqui, tá bom? Então é isso aí, por hoje é só. Muito obrigado. Valeu!